Salve Shmuposfera, tudo bem com vocês? Aqui vai um Shmups BR bônus e o assunto de hoje é o Shockman, ou Shubidman, um jogo de plataforma de PC Engine que chegou recentemente para as plataformas domésticas pela Ratalaika Games. E antes de eu entrar no assunto, fica aqui aquele tradicional lembrete. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixe o seu like, assine o canal, compartilhe ele com os amigos para ajudar a gente a continuar crescendo. E sem mais delongas, vamos falar de Shockman. Cyber City Shockman traz um jogo clássico de PC Engine pela primeira vez no mercado ocidental para os consoles disponíveis no PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series S e X. Lançado originalmente no Japão em 89, com o nome de Kaizou Choujin Shubidman, o nome original faz a alusão ao fato de que os heróis Tasuki e Kiapiko são defensores da cidade. Do japonês, Choujin é habitante das cidades, ou cidadão urbano, digamos assim, e Kaizou é modificação. No ocidente, a série de jogos Shubidman se tornou conhecida por Shockman, com o lançamento de sua sequência Kaizou Choujin Shubidman 2 Aratanaro Teki com Shockman em 1992 no TurboGrafx 16. Em 1989, o PC Engine estava no mercado já próximo de seu segundo aniversário e os poucos jogos disponíveis para o sistema eram todos muito similares a jogos tradicionais do Famicom, porém com gráficos e sons e com estética mais próxima de consoles como Mega Drive ou Super Famicom. Os lançamentos até o momento eram quase todos ports de arcades ou jogos de computador, e esse foi um dos primeiros jogos assim originais da plataforma. Shockman 1, por fazer parte dessa leva, não impressiona ou inova na qualidade gráfica ou do gameplay. Aqui temos um simples jogo de plataforma com combate, que lembra aí uma mecânica a grosso modo o Alex Kidd da Sega, porém com mais combate adicional à fórmula. Há uma cidade em que habitam os Choujinhos, os habitantes Tasuki e Kiapiko, sendo atacada por um exército de máquinas do mal, e um cientista, conhecido apenas por Doc, envia os dois ciborgues para a defesa da cidade. O jogador seleciona o ponto da cidade a defender em um mapa, como uma igreja, uma farmácia, uma fábrica, um cemitério, etc. Ao salvar cada parte do mapa, o jogador poderá encontrar upgrades e itens especiais para comprar e melhorar o seu personagem. O jogador pode escolher o caminho até a fase final, passando ou não por todas as fases intermediárias. Como vivemos no futuro, a Ratalaika adicionou os recursos habituais geralmente presentes em seus ports. A possibilidade de voltar no tempo durante a jogatina para consertar os seus erros, os vários filtros gráficos para emular, TV de tubo, incluindo até a emulação da curvatura, e a possibilidade de criar save states e até mesmo trapaças durante o jogo, como invencibilidade, dinheiro extra, para que o jogador possa, enfim, explorar o jogo ao máximo sem se preocupar com a dificuldade. Tudo opcional, claro. Se você quiser jogar o jogo no modo tradicional, tá tudo lá. O jogo pode ser jogado em sua forma original sem tradução também, ou numa moderna tradução para o inglês. Tem um scan do manual original, capa do cartucho nos extras, além de algumas artes conceituais, bastante conteúdo gráfico se você quiser ir lá conferir. A jogabilidade das fases lembra um Ninja Gaiden do NES Famicom, com plataformas e necessidade de saltar com precisão e com uma arma de corpo a corpo idêntica para os dois personagens e um upgrade que permite carregar um tiro que destrói qualquer inimigo normal do jogo, mas que impede o jogador de se mover ao carregar. Em várias fases existem mecânicas que lembram os jogos da série Mega Man, como plataformas que desaparecem e outras armadilhas que exigem concentração para decorar o padrão. Os dois personagens são idênticos em seus ataques, mudando apenas a cor do avatar, e a voz do personagem ao passar de verdade um sample bem curtinho de Yata! Cada fase possui um chefe de fase que é sempre o mesmo, porém com padrões diferentes, exceto o último e um pouco mais difícil chefe final. O jogo possui uma dificuldade equilibrada, similar ao dos outros da época, que exige que o jogador reaja rapidamente aos obstáculos sem errar. Uma espécie de, Dark Souls das antigas. Eu me diverti muito procurando os padrões
dos diversos sub-bosses e dos desafios de plataformas nas fases até o chefão final. Lembrando que se trata de um jogo mais próximo dos jogos de Famicom do que o normal da plataforma do PC Engine, e por isso mesmo a jogabilidade parece buscar inspiração aí nos jogos desse console. A dificuldade não é enorme, né? Na sua época esse jogo aí, sei lá, era feito para alugar e terminar em um final de semana sem muita dedicação. Um ponto forte do jogo é a excelente trilha sonora, que infelizmente é um dos pontos fracos aqui desse port. A emulação de som parece que tem algum problema de qualidade, né, com as músicas que soam assim distorcidas em relação ao original. Queria muito que a Ratalaika consertasse isso e fizesse um patch, porque esse é o único ponto fraco do jogo. E era isso, galera, esse foi o nosso review de Shockman. Muito obrigado aí por assistir o vídeo até o final, e se você gostou, já sabe, deixa o seu like e assina o canal. Se você já conhecia esse jogo do PC Engine ou já tinha ouvido falar dessa versão, deixa um comentário também pra gente saber qual é a sua história com Shockman, e a gente se fala no próximo vídeo. Abraços e fui!